A gente, enquanto organização, entende que é fundamental que haja a construção das dinâmicas de uma coisa que eu tenho certeza que até o Igão, que não é comunista, vai concordar comigo, que é a base da sociedade ser construída a partir do que a gente chama de poder popular. O que é isso, né? Para dar um exemplo mais sistemático de como acontece. Me explica essa porra Pô, aí, velho. É o seguinte, né? A gente tem um tipo de representatividade, né, dentro da democracia liberal burguesa, que é a ideia de votar, esse voto representar a tua ideia, e meio que acabou. E a gente sabe que por haver um afastamento da atividade política do cidadão desse processo, uma alienação, existir toda uma exploração do trabalho, a pessoa chega em casa, não consegue estudar, não consegue ler sobre isso, você cria mecanismos que dificultam essa participação. Então, no final das contas, a nossa ideia de democracia é uma ideia muito problemática. Muito problemática no sentido de que a gente entende a democracia como a nossa possibilidade de votar. Isso é um exercício de democracia, mas não é um exercício pleno de democracia. Por quê? Porque a gente vota, só que numa condição material, que tem gente passando fome, você acha que a pessoa não vai vender o voto dela para poder comer, por exemplo? Isso acontece, isso é uma realidade. Então, em Cuba, por exemplo... Eu sei, já presenciei. Exatamente porque a gente tem um processo, né, social, que a pessoa não tem tempo para poder participar da atividade política porque ela está ocupada tendo que trabalhar para comer. Inclusive, pagamento de salário político era uma pauta que foi construída por trabalhadores durante o século XIX, para que os trabalhadores pudessem efetivamente participar e poder se dedicar exclusivamente à atividade política. Mas como a gente corrompe tudo, a gente corrompeu isso também. Mas vai lá. Porque é isso. Porque no final das contas, você não está subvertendo, você não está superando a lógica do capital. Que é isso, no final das contas, a gente não é só criar essas representações de pagamento, né? Não é só o direito ao voto, mas a pensar a democracia como um exercício muito maior que isso, que é a população poder decidir os seus caminhos. Eu acho que o caminho da Revolução Brasileira, que a gente está pensando, que a gente articula para construir, é um caminho que vai ser decidido coletivamente pela população, baseados naquilo que a gente falou lá no começo da conversa, numa nova ética para se pensar a sociedade. Então